Fala pessoal, a paz de Cristo, tudo bem? Estamos aqui em mais um bate-papo. Eu vim ministrar aqui no acampamento desse povo abençoado do Cojar. E estou aqui com a Joyce Santos, que vai falar um pouquinho com a gente, também vai conversar um pouquinho com a gente. Paz, Joyce, tudo bem? Paz, senhor, pastor. Tudo jóia? Tudo certo. Esse é o primeiro acampamento que você participa? Não, já tiveram alguns já. Você vem de uma família cristã ou não? Sim, desde berço. Desde berço. Mas esse ambiente, tipo de acampamento, é novidade da criação que você teve? Ou sempre você teve isso? Sempre... A minha geração nem tanto, né? Nem tanto, né? A geração mais antiga não era tão acostumada com esse ambiente. Mas quando eu logo ingressei nos jovens e adolescentes, a minha igreja já fazia. E para você, como jovem, qual que você acha que é a importância de um ambiente como esse para a juventude? Uma importância grandiosa, sim. Um momento de comunhão que a gente tem aqui, um momento de intimidade mesmo com Deus. Mas só para explicar pro pessoal, quando você fala isso, a pergunta que eles vão fazer é a seguinte: mas na igreja não tem tudo isso? Aqui, a igreja a gente é limitado a 2 horas de culto, acaba, todo mundo vai para sua casa, vai descansar, vai comer. Tem alguns adolescentes que têm hora para sair da igreja, hora para chegar. Aqui a gente tem liberdade, aqui a gente fica um dia inteiro, a gente consegue compartilhar, conversar com pessoas que a gente nunca nem teve tempo de conversar dentro da igreja. Então a gente consegue conhecer histórias de outros jovens, entender, olha, não tô passando por isso sozinho. Então a gente consegue compartilhar isso e também ter esse apoio dos líderes. Às vezes o líder também tem mais intimidade com você para poder conversar, é mais tempo. Então tudo isso gera, sem contar que é brincadeira, risada, isso tudo. Porque é muito fácil a gente falar sobre isso, pastor, em um ambiente onde o jovem já está inserido lá fora. Certo. O jovem, ele brinca, ele dá risada, ele vai para a faculdade, o adolescente, ele vai para a escola, então esse meio ele já está dentro dele. Querendo ou não, na igreja se segura um pouco, né? Então, é outro ambiente, na igreja você também precisa ter liturgia, isso. Você precisa ter essa amizade, você precisa ter essas pessoas que façam você se sentir bem mesmo. Então, essa comunhão de acampamento é especial. Na igreja a gente tem isso, mas querendo ou não é limitado. A igreja tem a liturgia, como ela falou, acabou o culto, né? O acampamento não, olha lá, o pessoal tá jogando uma bola, o pessoal tá conversando, aí chega de noite, vai pro quarto. Então, tudo isso influencia aí. E o que eu tô procurando mostrar é o seguinte, é que todo esse ambiente de lazer, ele influencia no espiritual, né? Porque o que acontece? A gente precisa entender, o homem é corpo, alma e espírito. Então, a ideia do acampamento, a ideia de tirar da igreja é que você trata questões que na igreja você não trata. Na verdade é o seguinte, o culto ele é espiritual, ele está movido pelo espiritual. Aqui, você tem o físico, você tem o emocional. Então, não é que um ambiente é melhor que o outro. Eu acho que um complementa o outro, seria mais ou menos isso. Isso. Um ambiente complementa o outro. Não tira a importância da igreja, né? Não pode. Mas não pode. Também não deixa de ser aliás, um momento é um medo muito de especial. Alguns, mas eu nunca vi, tá? É um medo que, não tem nada a ver. Pelo contrário, o jovem, toda a experiência que eu tenho, ele volta para a igreja mais envolvido ainda com a obra de Deus, não é isso? Ele volta querendo fazer mais, ele volta mais animado, ele volta mais motivado. Então, tirar os jovens da igreja para trazer para um ambiente desse não tira o interesse deles pela igreja de forma alguma. Pelo contrário, faz eles olhar a igreja com outros olhos. É isso? É isso mesmo. Pastor, como a sua geração vê essa nova geração com essas ideias, acampamento, e agora tem até geração TikTok, né? Como que sua geração vê isso e como o senhor vê isso? Assim, o que você acha de perigo nisso tudo? Porque existe, a gente sabe que existe, nessa geração da informação, do acesso total a todas as informações pelo celular. E também os benefícios que você vê nessa geração. Bom, o benefício é que a internet é a maior ferramenta de comunicação. Então, para a gente alcançar pessoas, para a gente falar com pessoas de todos os lugares do mundo de maneira muito rápida e gratuita. Então, assim, eu imagino o poder que isso teria na igreja primitiva. No entanto, eu acho que a grande questão é de equilíbrio. Eu acho que a gente, às vezes, se perde na falta de equilíbrio. Porque uma coisa não pode acontecer, Jorge. Eu penso que o reino de Deus, ele é uma corrida de bastão. Então, uma geração precisa passar o bastão para outra. Todas as vezes que uma geração não passa o bastão para outra, você tem um problema, que é o que vai acontecer lá no livro de Juízes. Juízes foram fortíssimos e poderosos, mas ele começa dizendo que a geração de Josué ela não se conecta com a geração dos juízes.
E todos os juízes que morrem não conectam uma geração com a outra. Então você tem pobreza, você tem afastamento de Deus, você tem idolatria. Então o grande problema está aí. Nós precisamos nos unir à geração da ficha telefônica, à geração do orelhão, com a geração do TikTok. Nós temos que unir estas duas gerações, porque nós somos um povo só, para que a força da geração TikTok, com a experiência da geração do telefone público, entende? Faça o reino crescer, o reino avançar. Então, a minha geração não pode olhar para a sua geração, para essa nova geração e dizer assim, essa meninada não quer nada com Deus. Não pode. E essa geração também não pode. Esse povo aí, não. Nós temos que continuar de mãos dadas, né? Ensinando, trocando experiências, trocando informações para que o reino avance, para que o reino não sofra um problema de continuidade e a gente tenha uma geração perdida. Acho que esse é um grande problema. A gente tem que achar o equilíbrio para não perder toda uma geração. Verdade. Beleza? Tudo certo. Foi nosso bate-papo. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, @Denis Pereira Oficial e o seu @_Cojar Rochidari. Aí, ó. Valeu, pessoal. Forte abraço.